nesse culto. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade, porque tu és o meu justo filho, que não nos deixa desamparado, que está sempre cuidando de nós, sempre nos abençoando, Pai, nos protegendo, nos guardando. Nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te adorar com todo o nosso coração, Pai, declarar tudo que temos, tudo que somos é para ti, declarar nosso amor, te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Ô Senhor, nós queremos entregar para ti nessa noite tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem nos afligido, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, e ainda que as circunstâncias digam que não, e ainda que tudo ao nosso redor diga que não, Pai, nós sabemos que o Senhor está trabalhando em nosso favor, o Senhor está nos guardando, nos livrando, e é por isso que nós te adoramos, Deus. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando sua voz me encoraja a prosseguir, quando tudo diz que não,
me faz andar sobre as és o meu dono, minha paz.
Nós temos um Deus que é o nosso abrigo, socorro bem presente no dia da angústia. E não há outro como o nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido, mas creia que Deus está trabalhando em seu favor. E Ele continua trabalhando em seu favor. Em nome de Jesus. Minha força.
O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Precisamos estar atentos. O inimigo vem para roubar, matar e destruir. Né? Mas antes de tudo isso, ele engana. Ele engana, confunde a mente para poder produzir na nossa mente aquilo que ele deseja. Então, eu falei isso lá em Santa Cruz. A gente precisa estar muito atento, porque no que a gente ouve, eu já preguei aqui um tempo atrás sobre isso, como Paulo falou para o povo lá de Coríntios: tem gente aí no meio de vocês que anda igual a vocês, se veste igual a vocês, fala igual a vocês, mas não são igual a vocês. E às vezes a gente ouve coisas e se engana e fica seduzido por aquilo. O que mais fazíamos lá na época em Coríntios era tentar enganar o povo, confundir o povo com a própria palavra. A gente vai ver isso hoje, porque o diabo tentou confundir até Jesus. Não vai tentar confundir eu e você? Agora eu tenho que estar esperto, tenho que estar ligado, para não cair na cilada, né? Para não ser enganado. É coisas que eu falo aqui, às vezes no culto, antes do culto, é para a pessoa prestar atenção e isso é um alerta. Porque eu sempre digo uma coisa: a gente tem que tomar muito cuidado. Para quê? Para que a gente não trabalhe para o diabo. Mas como é que é trabalhar para o diabo, pastor? Está maluco? Não. Às vezes você sem interesse nenhum, se você deixar, o inimigo te usa. Sem você querer fazer aquilo. Chega alguém novo, aí de repente faz uma pergunta no meio do culto. Eu não vou responder. Mas aí você fala para a pessoa, quando a pessoa sai aqui, você fala para ela: você não devia ter feito aquilo não. Não pode perguntar assim não, não é assim não. Aí a pessoa fica chateada. Aí não volta mais. Você fez o quê? Botou a pessoa para fora. Não teve sabedoria, né? Quantas vezes eu estava na porta e as pessoas chegavam no meio do culto. Aí tu acha que eu falava assim: pô, tu chegou agora, já está no meio do culto. Tu acha que eu falava isso? Não, claro que não. Senão a pessoa não volta mais. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente fala, principalmente com o novo convertido, a pessoa que está chegando agora. A gente precisa ter esse cuidado para poder a pessoa entender, porque ele vai aprender. Eu também no começo chegava atrasado para caramba. Uma vez cheguei no culto, a primeira vez que eu vi um culto aqui, o meu culto lá começava mais tarde. Lá em Maricá começava às 7h30. E aqui começava às 6 horas. Eu cheguei no culto, eram quase 7. Aí o pessoal me olhando, cheguei com a Denise, entrei. Aí os diáconos não falaram nada, ficaram me olhando. Tem alguma coisa de errado. Quando chegou no final, aí eu fui no pastor Manuel, que ele me conhecia, que ele já tinha pregado lá. Aí eu fui nele e falei: o que houve, pastor? Porque eu cheguei, o culto foi curtinho. Ele falou: não foi curtinho não, foi você que chegou atrasado. Eu falei: é mesmo? É. Eu falei: mas o culto aqui, eu botei para 18 horas. Eu falei: então foi isso. Cheguei atrasado. E eu era antigo, não era novo convertido, mas porque o meu horário era diferente. A gente ouve coisas que confundem a cabeça da gente. Toma muito cuidado
com o que você ouve. Porque pode chegar pessoas e falar coisas para você, que você vai acreditar nela, e você vai sair falando bobagem para todo mundo. Porque alguém vai chegar para mim e falar algo, e eu vou acreditar. E aí eu vou fazer o que com isso? Eu vou passar para frente. E eu vou falando para as pessoas, e as pessoas acabam que alguns podem até ser guiados por aquilo que eu estou falando. E que não está certo, que não está correto. Então, a gente está fazendo o quê? Está trabalhando contra. Está trabalhando contra. Porque na verdade nós temos que seguir o que nós estamos aprendendo aqui, não em outro lugar. Está errado. Se eu ouvir o que o pregador, não sei das coisas. Se eu começar a ouvir o que o Silas Malafaia está falando lá na igreja dele, eu começar a falar para as pessoas aqui, vai dar alguma zebra. Porque lá o ensinamento dele é um, aqui é outro. A palavra é a mesma, só que ele bate pra caramba. E aí, se eu começar a bater aqui também? Não vai ficar ninguém aqui. Mas lá fica porque tem uma fonte, porque tem um espelho, tem não sei o quê, porque a igreja é grande, tem um monte de gente, aí fica. Agora, se eu começar a fazer igual a ele, não vai ficar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer como Deus manda fazer. O que eu estou aprendendo na palavra lá, como Ele manda eu praticar, é o que eu tenho que fazer aqui. Então quem está aprendendo tem que praticar da mesma forma. Para que as pessoas ouçam e aprendam contigo da mesma forma que você está aprendendo. Agora, se eu começar a usar palavras dos outros, de outras pessoas, para me doutrinar, eu estou errado, eu estou perdido. Estou perdido. Eu tenho que ler a Bíblia. Tenho que pegar ali o texto e olhar para poder me direcionar, porque senão não é. Lá em cima quase não tem ninguém. Agora que está chegando 10 pessoas. Eu estou ajustando ali. Para essas 10, quando chegar mais uma, entrar no mesmo ritmo das 10. Aí quando tiver 11, entrar no mesmo ritmo. Não adianta chegar alguém lá agora e vir com uma pregação diferente, com uma palavra diferente daquela que eu estou pregando ou que eu aprendi, e eu começar a acreditar naquilo que a pessoa que chegou agora falou para mim e começar a praticar aquilo. Vai dar errado. Vai criar confusão, vai criar contenda, vai criar discórdia. Complicado. E a gente vai ver hoje, mas isso só acontece comigo, pastor? Não. Aconteceu com Jesus também. Só que ele estava preparado. E a gente precisa estar preparado para quando ouvir bobagem, a gente refutar a bobagem. Não é acreditar nela, não. Se a gente acreditar, nós vamos ficar igual a Bíblia diz, igual ao menino que está sendo levado em qualquer vento de doutrina. Qualquer um que fala alguma coisa, eu acredito. Aí o outro vem falar outra coisa, eu acredito. Aí ele fala alguma coisa, eu acredito. Aí eu vou ficar assim. Eu nunca vou me firmar no caminho. E o que vai me dar crescimento é exatamente isso, essa firmeza e esse posicionamento que eu tenho. Senão daqui a 10 anos eu vou estar caminhando com Jesus e vou estar na mesma condição que eu estou hoje. Eu preciso crescer. Eu preciso andar. O crente de 1 ano, ele não pode ser crente o mesmo crente com 3 anos, com 4, com 5. O que eu falei lá da carta viva, eu já falei aqui. A gente bate no peito e fala, eu sou carta viva. É mesmo. Mas qual é o tipo de carta? Qual é a carta? É a verdadeira? É a falsa? Ou é a explosiva? Tem que ver qual é a carta. Falei lá ontem. A pastora estava lá. Porque às vezes a gente mostra alguma coisa para as pessoas que a gente não é. E aí, como é que faz? Eu estou representando quem? A mim mesmo? Não, estou representando Jesus, a palavra dele. Eu tenho que ser uma carta de acordo com a palavra dele. Alguém vai ler, gente. Nós vamos errar? Vamos. Olha, pode ser o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, quando me vejo, já estou fazendo. Mas ele fazer o quê? Consertar. Conserta
continua. Não é para parar. Se parar, já era. Se parar, perdeu. Mas tudo vem através do engano. Eu vejo cada coisa absurda. Se eu fosse propagar as bobagens que eu ouço e que eu vejo, eu não estava de pé há muito tempo. É muita bobagem, é muita inocência, é muita meninice, criancice. Pessoas às vezes que têm 20 anos de evangelho, às vezes até líderes, falam coisas que, se você ouvir e comparar com o que você aprendeu na palavra, tu diz: meu Deus do céu, como é que foi isso? Como é que a pessoa fala uma bobagem dessa, uma besteira dessa, e acha que está falando verdade, e acha que está ensinando alguma coisa a alguém? Porque Jesus cortou o diabo logo de cara. Quando ele começou, ele tentou de novo, tomou 2 tramontinas logo de cara. Porque senão, se ficar ouvindo, é igual eu digo: tem um cara no trabalho lá que ele gosta muito de falar da religião dele, do espiritismo dele. Tu fica ouvindo ele? Aí às vezes eu ouço: pastor, então tá bom, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, tu cobra dele que você também vai poder falar do teu Deus e ele vai ficar ali ouvindo. Se ele correr, tu: não, segura ele pelo braço. Não, fica aqui. Eu fiquei ouvindo você falar do teu Deus, agora tu vai ouvir eu falar do meu. Ué, senão você nunca mais vai falar nada no meu ouvido de besteira. Porque eu já sei que tudo que você falou é besteira. Não serve para nada. Então, ou você vai ouvir eu falar do meu Deus, ou nunca mais você vai falar besteira no meu ouvido. Pronto, acabou. Simples assim. Está pensando que eu não ouço não o cara falar? Eu quero falar ontem lá no centro teve uma sessão, é mesmo, é legal, fala, pode falar. Vai falar o que eu fico. Aí eu vou falar: agora deixa eu falar. Eu sei que também, na quarta-feira teve um culto lá na igreja. Não, vem você com esse negócio de Jesus. Não, agora tu vai ficar aí, meu irmão. Agora tu vai ficar aí, porque eu fiquei ouvindo tua palhaçada, então agora tu vai ouvir. Ué? Pastor, não vou fazer isso não, para me chamar de mal educado. Eu vou só ouvir o que ele tem para falar para mim de besteira, eu não vou falar para ele. Vou corrigir ele. Vou corrigir na palavra. Tudo que o cara disser para mim que for antibíblico, eu vou corrigir ele na palavra. Eu não vou concordar com o que ele está falando, eu vou corrigir ele. Para ele saber que eu não sou nenhum bobo. Então, e o diabo faz isso. Ele quer seduzir a gente, para a gente entrar pelo caminho dele. E quando você entra no caminho dele, se você não acordar e voltar, ele vai só preparando a sutileza. Porque eu não sei o que tem depois daquela parede. Mas ele sabe também. Não é só Deus que sabe não, ele também sabe. Ele sabe tudo que vai acontecer ali na frente, porque ele vai preparar. Deus sabe para dar livramento para nós. E ele sabe porque ele prepara esse lado. Por isso que ele sabe. Só não sabe o futuro, o livramento que Deus vai te dar. Então a gente tem que estar atento. Põe filtro nos teus ouvidos, nos teus olhos. Põe um óculos. Tira aquele óculos da santidade, né? Que às vezes a gente usa um óculos da santidade. Tudo que é bobagem que o nego mostra pra gente é santo. Tem que tirar isso. Tira ele. E deixa a visão sobrenatural. A visão espiritual. Essa vai revelar as coisas que estão na tua frente. E a audição, a mesma coisa. Põe um filtro. Porque quando entrar coisa pelo teu ouvido que não edifica, que não é verdade, que não vai te ajudar na tua caminhada, você vai conseguir identificar e vai se livrar disso. Amém? Não deixa as pessoas te contaminarem, não. Porque isso daqui para frente, para o futuro, vai acontecer demais. Parece que está voltando os tempos de que era lá em Coríntios, quando o povo estava sendo contaminado pelo próprio povo que estava no meio deles, que parecia com eles, mas não era eles, não era deles. É o cara pregando, usando a palavra de Deus para pregar heresia para as pessoas. Não precisa distorcer não, hein? Não precisa distorcer não. É só o cara pegar a palavra de Deus e colocar de uma forma que mostre para você que aquilo não é verdade. Já está pregando heresia.
E eu não dou ouvido para herege. Nem um pouco. Ele vai querer me levar para o inferno junto com ele? Não, vai sozinho. Não me levar não. E aí vai sozinho. Igual o pastor lá, que chegou lá uma vez, chegou um pastor lá. Acho que eu falei isso aqui. Chegou um pastor lá em Santa Cruz. Aí, quando eu conversei com ele, eu estou conversando com ele, o Espírito falou para mim, está cheio de problema. Eu já fico logo atento. Aí, me levou na casa dele, conheci a mãe dele, falei com ela. No dia seguinte, não, naquele mesmo dia, não, pastor, por quê? Vou ajudar o senhor aqui. Eu fiquei olhando para a cara dele. Vou ajudar o senhor aqui, porque pode contar comigo. Eu falei, irmão, olha só, posso falar a verdade? Eu só vou contar com você depois que você resolver os seus problemas. Enquanto você tiver problema para resolver, eu não posso contar com você. Você tem que ser tratado. Você não tem como tratar ninguém. Está cheio de problema. Aí ele ficou me olhando, porque eu não conhecia ele, primeira vez que eu estou vendo ele. Não, então tá bom. Vou pensar nisso ano que vem, em janeiro. Aí a gente pensa nisso. Realmente estou precisando de ajuda, mas só que eu acho que está precisando mais do que eu. Aí fui lá na casa dele, conheci a mãe dele, né? No dia seguinte fui mandar uma mensagem para ele. Dar uma fortalecida nele. Falei, irmão, pode contar com a gente aí que nós vamos te ajudar, essa situação que você está passando aí. Deus vai entrar no negócio, vai mudar a história. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, palavra multiplicada não vai me curar não. Vocês que estão inteligentes devem estar pensando a mesma coisa que eu pensei. Se a palavra multiplicada de Deus não vai curar ele, quem vai curar? E a palavra de Deus, se ela não é multiplicada, ela é o quê? Se a palavra multiplicada não vai me curar. Bom, então a palavra de Deus não vai curar ele. Porque a palavra de Deus é multiplicada. Eu falo para você, você fala para o outro, outro fala para o outro, outro fala para o outro. Se isso não vai curar ele, eu já vi que não tem como. Aí não tinha como. O que aconteceu com ele? Ficou lá, voltou? Não, claro que não. Claro que não voltou. Por quê? Porque ele não quer ser curado. Ele está vivendo pela axiologia. Então, complicado. Eu ouço as coisas e processo a informação. Eu não aceito do jeito que ela vem, não. Você pode até vir falar alguma coisa para mim. Eu vou processar a informação. Se for Bíblia, eu vou na Bíblia. Se eu já tiver o conhecimento disso, eu vou discordar na hora. Vou discordar na hora. Para não dar chance. Porque senão tu vai vir de novo falar a mesma coisa para mim. E de repente de forma pior. Então não dá chance para o inimigo não. Não dá chance porque, na verdade é assim, ele quer tirar da gente ali na porta que a gente recebeu aqui dentro. Para poder nos enfraquecer. Amém? Vamos participar dos dízimos, das ofertas. Deus trabalhando no seu coração. Compramos um teclado. Já está ali, ó. O tecladista está sendo preparado. Mas o teclado já está aqui. Esperando por ele. Eu já falei para ele que até julho tem que tocar 3 louvores naquele teclado ali. Não sei como é que ele vai. Pergunta para mim como é que ele vai fazer, não sei. Mas vai ter que tocar 3 louvores até julho. É missão. Não é nem incumbência não, é missão. Missão. E eu falei sobre isso ontem lá também. Quando Deus dá uma obra para nós, cada um de nós tem uma obra que Deus colocou na nossa mão. E quando Deus dá obra para alguém é porque Ele confia. Então, se Ele confia, não podemos desistir. Temos que falar igual Neemias. Estou em uma obra muito importante. E não vou sair daqui só para falar com vocês aí. Vou não. Vou continuar fazendo a obra que eu estou fazendo aqui, porque ela é muito mais importante do que eu escutar as bobagens que vocês têm para falar para mim. Porque Gesem, Sanbalat e Tobias, que
queria que ele fosse encontrar com eles para falar um monte de bobagem para ele. Inclusive tentou de todas as formas. Até botar medo nele tentou. Só que Neemias não era bobo nem nada. Quando ele falou, eu vou falar para o rei Artaxerxes que você está levantando o muro aí, que você está querendo ser rei, e que você já tem até um povo, já levantou até sacerdote para te apoiar aí. Ele falou, é mesmo, né? Não estou nem aí com você. Porque o rei já está sabendo, não está na mentira tua. Você está falando para tentar me amedrontar, mas só que não tem jeito. Então, quer dizer, cortou o cara de todas as formas. E continuou o quê? Fazendo a obra que Deus determinou para ele fazer. E o muro se levantou e a cidade foi toda fechada. E é isso que a gente precisa fazer. É o que nós temos que fazer. Deus botou a obra na nossa mão e a gente não tem como abandonar. Tem que manter e dar continuidade à obra até que ela se complete. Ai, pastor, que legal. Uma hora a obra vai completar, né? Eu vou me aposentar de Jesus. Não, não. Quando completar, ele vai te dar outra. Se não tiver no tempo ainda de parar, ele vai dar outra obra para você fazer e ele te ajudar. E você, porque a cada vez que Deus entrega algo para nós e a gente faz e cumpre aquilo que Ele espera de cada um de nós, é crescimento. Dá crescimento espiritual, dá fortalecimento, dá renúncia. Vamos orar pelos dízimos e ofertas? Agradecer ao Senhor por esse momento, por um momento de fidelidade. Glória a Deus, apresente seu envelope ao Senhor. Deus amado e santo, queremos agradecer, Deus, pela sua presença, pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, agradecer por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Mas nesse momento queremos agradecer pelos recursos que o Senhor tem enviado até nós. Sabemos, Deus, que a provisão chega, porque o teu Espírito proporciona isso para cada um de nós, Pai. Não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento, a nossa sabedoria, porque a verdadeira sabedoria é aquela que vem do alto, Senhor. Sabedoria intelectual não serve para muita coisa, Senhor, serve apenas para nos ajudar a fortalecer a nossa caminhada com entendimento, mas o que nos ajuda realmente, de verdade, é a sabedoria que vem do alto, porque essa é que nos dá estratégia para que a gente consiga vencer as batalhas, suportar as adversidades, criar entendimento e aceitar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, porque temos certeza que tudo aquilo que acontece na nossa vida é permissão tua, e a tua permissão é para que possamos crescer e sermos diferentes a cada dia, Pai. Te agradeço, Pai, por esse momento, porque estamos aqui em fidelidade para te agradar, Senhor. Se ainda existe alguém entre nós que está desempregado, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor oriente esse teu filho ou filha, para que eles também conquistem vagas de emprego e consigam um equilíbrio financeiro, aqueles que têm processo na justiça. Toca nos juízes, desembargadores, que eles deem causas ganhas aos teus filhos, para que eles peguem esse recurso e consigam quitar dívidas, compromissos e ter um equilíbrio nas suas finanças. Aquele que já está trabalhando, mas as empresas estão disponibilizando vagas promocionais para aumento de salário, em nome de Jesus, Pai, que eles também conquistem, sejam apresentados e conquistem essas vagas para que tenham uma melhora nas suas finanças. Entregue em tuas mãos cada dizimista, cada ofertante, aquele também que nesse momento não pode participar por algum motivo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Peço que o Senhor multiplique nas mãos de cada um, Deus, as sementes que tem lançado na tua casa, na tua obra. Por isso tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, e o povo que crê diga amém. Glória a Deus. Vou estar aqui à frente recebendo seu envelope e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Assim, glória a Deus, só para lembrar,
Às vezes a gente vem lutando por alguma coisa durante muito tempo. A gente vem orando. E toda essa luta e essa oração sua está demorando. Às vezes você acha que está demorando, ou eu acho que está demorando, mas não é que está demorando. É que tem alguém pedindo. E não é para ficar com medo, tá? Não é para ficar com medo. Não é para parar. Porque ele não vai parar. Vai tentar impedir de todas as formas, de alguma maneira, de alguma forma. Só que eu dou a certeza de que nós vamos vencer, porque você lembra de Daniel? Daniel fez a oração no primeiro dia, mas a oração levou quase um mês para a resposta chegar. Mas Deus ouviu no primeiro dia. O que aconteceu? O inimigo estava tentando impedir de todas as formas que a resposta chegasse para Daniel. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se eu estou lutando por alguém para que ele se converta e venha para Jesus, vou dar um exemplo. Se fosse o meu filho, estou orando pelo meu filho para vir para Jesus, tá lá. O inimigo pode usar minha filha, pode usar até minha esposa, pode criar situações para tentar desestabilizar o que Deus está formando. Às vezes Deus está preparando para salvar a família toda, mas se eu deixar, Ele vai me usar para eu quebrar essa corrente. Vigia, tá? Vigia, porque o inimigo ele não é bobo, ele não está de bobeira. Ele está vendo tudo. Ele sabe do crescimento da sua casa, da sua família, ele sabe de tudo. Ele vai usar pessoas para tentar te tirar da direção, como tirar você do trilho. Vai tentar de todas as formas. E se não vigiar, vai ter problema. Então, alerta total. A confiança e a certeza, né? Que a batalha está vencida. E a gente só precisa se manter de pé. Igual que eu estou orando há 20 anos para a pessoa vir. Aí a pessoa vem, que beleza, que maravilha. Agora eu posso deixar e vou partir para outro. Não. Continua orando por aquele, continua acompanhando aquele e ora para o outro. Não abandona, não. Mantenha ali, ó, debaixo do seu olhar. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Vamos falar de tentação. Assim, eu vou falar logo uma diferença, tá? Porque as pessoas às vezes dizem, estou sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Isso é bobeira. Deus não tenta ninguém. Deus prova a mim e a você. E assim, não é para provar nada para Ele, tá? É para provar para mim e para você como nós estamos, porque Ele já sabe. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Quem tenta é o diabo. Ele tenta. E vai tentar o tempo todo. Eu sou tentado até hoje. Então, eu nem esquento mais. Ele tenta, mas não consegue nada. Só tenta. Então é isso que a gente tem que fazer com ele. Tem que ser um eterno tentador. Vai tentar a vida inteira e não vai arrumar nada. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo.
E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Respondeu com a palavra de Deus. Ouviu bobagem e respondeu com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Parou, inimigo? Não. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, sobre o monte, lá em cima. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem. Olha como ele conhece a Bíblia toda, conhece mais do que eu e você, muito mais. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E aí disse-lhe Jesus, volta de novo na palavra. Jesus volta para responder com a palavra. Disse-lhe Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Parou por aí? Não. Novamente o transportou, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Viu tudo, mostrou tudo. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, de novo foi para a palavra: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Só até aqui. Glória a Deus. Deus amado, queremos agradecer pelo teu amor, pela tua misericórdia, agradecer pela sabedoria que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Queremos, Senhor, ser teus servos verdadeiros, Pai. Às vezes somos atraídos por ciladas, por tentações, mas eu creio, Senhor, que o mesmo Jesus que foi levado ao alto para tentar ser enganado pelo inimigo, que tenta nos enganar até hoje, nós também, Senhor, vamos vencer todas as ciladas do inimigo na nossa vida, porque nós cremos num Deus de poder, num Deus de glória, num Deus que transforma, num Deus que fortalece, num Deus que salva. Queremos, Senhor, e precisamos do teu entendimento, para que possamos nos desviar de todo o caminho que tenta nos tirar da tua direção. Nós estamos focados no alvo e vamos chegar, vamos terminar a nossa caminhada e vamos colocar a nossa coroa da vida, Pai. Porque eu creio que é isso que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Por isso nós passamos por algumas situações, enfrentamos a adversidade, mas não queremos ser enganados por pessoas, ou por palavras, ou por atitudes que venham a nos tirar da direção e do entendimento que o Senhor tem colocado em cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nós te agradecemos já, em nome do Senhor Jesus. Esse mesmo texto, ele está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 5, falando sobre quando o inimigo leva Jesus e tenta guiar ele para o caminho da tentação. Ah, pastor, mas isso só aconteceu com Jesus. É mesmo, né? Tu não tem passado por tentação nenhuma, não? Tu não tem sido abordado por pessoas ou por situações que tentam tirar você do teu centro de gravidade? Qual é o centro de gravidade nosso? É Jesus. Tudo aquilo que é falado, que tira a gente da direção da Bíblia, é heresia, é anátema, não serve para nada, é para jogar fora, na lata do lixo. Fora. Se o cara fala para mim, Jesus nunca foi tentado, não, eu digo, rapaz, tu é maluco, tu finge que é. Eu falo mesmo, não estou contando história não. Ou você é maluco, ou você finge que é.
E se continuar, eu viro as costas e saio lá falando sozinho. Sabe por quê? Porque ele vai tentar tirar de você aquilo que você está recebendo. Ele está sendo usado pelo inimigo, ou ela, sei lá, para tentar tirar você da direção, para tentar te enganar, te seduzir. Mas foi só Jesus que foi seduzido? Só Jesus que foi enganado? Bota para mim aí, Gabriel, por favor. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. A gente falou no Novo Testamento, vamos no Velho. Velho Testamento. Quando subia aonde? Monte. Para receber o quê? Que tábuas eram essas? As tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Fiquei onde? Qual tempo? E 40 noites? 40 dias e 40 noites. Tinha restaurante lá? Tinha pizzaria? Tinha McDonald's? Não. Ele estava lá fazendo o quê? Orando, buscando direção de Deus, para poder fazer o quê? Para trazer para o povo o que a gente faz até hoje. A gente vai buscar para trazer para nós e para as pessoas algo especial, diferente. Ou não? Porque estava lá para receber as tábuas que ia passar o conhecimento para o povo daquilo que Deus queria fazer. Dar entendimento ao povo. Capítulo 10, versículo 4. Para mim chegar onde eu quero chegar em Jesus. Como é que Jesus foi tentado? O Senhor escreveu nelas o que tinha escrito anteriormente. Os 10 mandamentos que havia proclamado a vocês. Onde? No monte. No meio do fogo. No dia em que estavam todos reunidos. O Senhor as entregou a mim. E aí, vamos voltar lá no texto original. O diabo pega Jesus e leva para onde? Para o monte. Para fazer o quê? Para tentar ele, né? Eu sempre dei esse alerta. Sempre dei. Às vezes você está indo buscar a presença de Deus, buscar fortalecimento. Mas não é por isso que no lugar que você está buscando, você não vai ser enganado. Várias vezes tentaram profetar para mim. Várias vezes, foi uma nem duas. Só não conseguiu por quê? Porque eu estava ligado. E quando entra a palavra no seu ouvido, se você estiver ligado espiritualmente, quando entra a palavra no seu ouvido que não vem da parte de Deus, ela dói. É como se alguém estivesse enfiando uma faca no seu ouvido. Se não acontece isso, vigia. Tem algo de errado. Vigia. Porque nós vamos ser tentados o tempo todo. Esse texto ali mostra para mim e para você que o líder maior nosso, nosso pai, nosso mestre, nosso ensinador, foi tentado. Foi tentado. Mas ele venceu ou ele cedeu à tentação? Ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele tinha certeza e convicção de quem ele era, de que ele estava fazendo, quem era o inimigo ele conhecia, e ele sabia muito bem que o domínio era dele. Como é que alguém vai entregar alguma coisa para alguém que não é dono? Quando o diabo falou para ele, tá vendo aquilo tudo lá? Por que lá de cima? E é um negócio muito legal, eu me lembro, lá na Avenida Brasil a gente via os carros ficavam desse tamanhozinho. Mas a gente via tudo. Eu dizia, meu Deus, quanta casa. Era casa pra caramba, lâmpada pra caramba, muita coisa que se via lá de cima. Você vê tudo, é um troço impressionante. Aí imagina alguém chega ali para você e fala, tá vendo aquilo tudo lá que você tá vendo? Eu posso te dar tudo. Pode ser tudo teu. Basta você me adorar. Tenta o quê? Seduzir. Tenta trazer você, tirar você do teu centro de gravidade, que é o entendimento, porque na verdade nós sabemos que aquilo tudo ali é de Deus. Foi Ele que fez tudo, Ele que construiu tudo, Ele que deu tudo. Porque se Ele quiser, Ele acaba com tudo em 2 tempos.
Então o que o inimigo tentando fazer era entregar algo que ele não era dono, e até hoje é assim. Ele tenta entregar, eu brinco às vezes com algumas coisas, quando a pessoa, porque fulano vê televisão, tem televisão na casa dele, a televisão é do diabo. Não, a televisão é minha. A televisão é minha. Eu comprei. A nota fiscal está lá em casa, está no meu nome, é minha, não foi do diabo não. Agora, se você disser, aquele negócio que tu vê na televisão lá, aquilo é do diabo, aí eu concordo. Porque tem programação que você vê, você escancar a porta para o diabo entrar na sua casa. Então eu comecei a ver uma novela antiga no outro dia com a minha esposa. A gente gosta de ver novela antiga, né? Coisa de velho isso aí. Não gosta não, primeira vez. É a primeira vez, tá vendo, né? Gostando agora, tá gostando. Então, Ver novela antiga. Tô gostando. Aí fomos ver uma novela antiga lá, a música da novela falando negócio de Iemanjá, não sei de que. Eu falei, olha essa música. Não, tira isso fora, acabamos de ver, não foi uma outra lá. Tira fora! Tentou ver. Que era com Fagundes, que eu estava vendo, vi Rei do Gado, que eu gostava muito daquela. Eu gosto de novela de roça, né? Novela também tinha que ser tudo de roça. Aí quando foi ver essa outra, começou a tocar música lá, não sei de quê. E disse as flores, arrancou aquele bagulho fora. Agora não, tinha uma novela, me lembro há um tempo atrás. Eu não era crente naquela época, não. Mas eu já via isso. A novela dizia, a música da novela era assim: eu entro na sua casa, eu quebro sua casa, eu quebro sua casa, eu quebro não sei o quê. Uma música que tinha na novela, que era a abertura da novela. Falava tudo que era desgraça que ia fazer na casa da pessoa. Mas a pessoa estava ali olhando aquela novela. Com aquele enredo bonito. Só que na letra da música, quando você apurava a tua audição, era só destruição, só desgraça. Aí sim, está vendo a televisão? Mas a televisão não é do diabo. A televisão é sua, você comprou. Agora o que está vendo ali? Agora, pegou Jesus, vou tentar convencer quem? E assim, olha só, se você eu sempre dou esse alerta e lembro da liderança. Se você é líder, vigia dobrado, tá? Vigia dobrado. Porque o diabo ele não é bobo não, e nem inocente. Se ele derrubar você, eu sou líder de 6 pessoas. Se ele derrubar você, ele vai derrubar os 6 junto contigo. Porque você vai passar para ele o que você está ouvindo, o que você está aprendendo. Então vigia mais. Isso que eu falo, às vezes fica prestando atenção em coisa que outros pastores falam. Tu conhece ele? Convive com ele. Sabe o histórico dele? Aí você começa a propagar aquilo que ele fala. Daqui a pouco, ele cai, né? Aí cai você e cai mais um monte de gente junto que você falou as coisas para essas pessoas. Olha como uma coisa é muito sério, gente. Quando você pega esse texto ali, ele pegou Jesus. Imagina se ele consegue convencer Jesus. Vamos botar uma coisa assim grotesca, que não tem a mínima condição de acontecer. Mas vamos dizer que acontecesse, que ele convencesse Jesus. Todos nós estávamos tudo fritos. Não tinha ninguém aqui. Aí, como Jesus já sabia, deve ter pensado como eu pensei, que sou muito burrão e ele inteligente demais, sabendo de tudo, disse: vem cá, como é que você quer me dar algo que já é meu? É do meu pai. É meu. Mas tá bom, tu quer a resposta, né? Então eu vou te responder. Foi para a Bíblia. A mesma coisa que você tem que fazer. Por isso, eu não admito cristão com 3, 4 anos de igreja que não tem resposta para dar para a pessoa, para corrigir besteira que fala. Está na hora de responder, não está na hora de ficar calado mais. Mas responder vai na Bíblia, vai na palavra. Responde na palavra, sabe por quê? O pessoal vai te respeitar, vai ver que você não é nenhum inocente, né? Porque a gente, às vezes tem pessoas que falam coisas para nós que pensam que nós somos nécios, né? Que é pior ainda. Não, o cara fala uns negócios que, se você analisar, espera aí, esse cara está pensando que eu sou o quê? Então tem que ter uma resposta para dar para ele, irmão. Jesus foi na Bíblia. Não, transforma essa pedra em pão. Se eu quiser, eu transformo. Fez a multiplicação dos pães, pegou pão, alimentou 5.000 pessoas. Podia ter pego aquelas pedras ali. Tá, tu quer que eu transforme? Mas para que Jesus vai tirar essa onda? Para quê?
Sabe como é que Jesus gosta de tirar onda? Usando eu e você para transformar a vida de pessoas, para curar, para libertar, para transformar, para fortalecer, para renovar. Não é para ficar nesses debates bobos que está acontecendo aí agora, nego discutindo no rádio e na televisão, debate bobo, um querendo acusar o outro, querendo mostrar que sabe mais do que o outro. Isso é bobagem, isso é perda de tempo. As pessoas estão perdendo tempo com coisas que não tem necessidade alguma, porque não vai mudar a história de ninguém, não vai mudar nada. O que vai mudar a vida minha, espiritualmente, e a sua? Ficar discordando do outro, ficar debatendo e discordando. O que vai mudar isso? Onde vai dar o crescimento? Aonde? Para mostrar que eu sei mais? Eu não sei nada, sei pouquinho. Mas eu vou te dizer uma coisa: se você for pesquisar, se você for estudar, se você pegar a Bíblia para ler, você vai ver a Bíblia falar 482 vezes a mesma palavra onde Jesus estava, no Velho e no Novo Testamento. 482 vezes. Então, se a gente vai aprofundar no entendimento, a gente tem que buscar algo. Isso vai mudar a vida de alguém? Eu sei que na Bíblia está escrito 965 vezes a palavra eu. E aí? O que tem com isso? Igual o cara veio falar para mim no outro dia: tu sabe, na frente de todo mundo. Se deu mal, né? Vou falar com a pessoa errada. Eu sentado, não, porque você sabe quantas tribos Davi derrubou? Aí eu olhei para ele e falei: não, sei não. Não sabe não, pastor? Não, eu estou falando que você é um cara inteligente, que você sabe muito. Eu falei: não, primeiro que tu já errou, porque eu não sou nada inteligente, já começou errado. Eu sou mau, sou nada inteligente. Mas diz para mim aí quantas foram. Aí ele falou assim: não, foram 11, porque a 12ª, quando ele foi, ele debochou de Deus e aí ele perdeu. Ele não... Falei: é mesmo? Legal. Mas eu quero que eu te fale uma coisa. Eu não estou preocupado com quantas tribos Davi ganhou. Eu estou preocupado das besteiras que o Davi fez e que ele consertou e o que Deus fez na vida dele. Eu estou preocupado em seguir e fazer aquilo que eu sei, que eu conheço. Eu não estou preocupado em saber. Aí ficou sem graça, não está nem falando comigo direito. Mas aí eu saí dali depois, uns 15 minutos depois, passei por ele e falei baixinho para ele assim, eu falei: tu está errado, tá? Não foram 12 não, foram só 10. E a 11ª foi que ele não conseguiu. Então tu está errado. Podia ter falado isso na frente de todo mundo, né? Para desmoralizar ele, não podia? Ter falado para tirar onda, que eu sei mais que ele? Não sei mais que ele. Então a gente às vezes perde tempo com coisas que a gente tem que usar esse tempo para ganhar. Para ganhar o que? Crescimento espiritual, para ganhar almas para Jesus, para crescer, para a gente criar uma visão espiritual que a gente consiga ajudar as pessoas a entender o texto e ajudar as pessoas da melhor forma possível. Porque eu falei lá ontem isso, gente, tem uma multidão de gente olhando para nós. Toda vez que eu estou falando besteira, tem alguém olhando. Tem alguém me olhando e aprendendo comigo. E o que eu estou ensinando para as pessoas? O que eu estou ajudando as pessoas a crescerem, a abrir a visão, a ter certeza de que vai ser curado, de que vai ser liberto, de que vai ser... É essa a preocupação que nós precisamos ter. Jesus ali estava com a preocupação com o diabo ali? Não. Ele estava com a preocupação no ensinamento. Podia transformar a pedra em pão? Podia. Pegar a pedra e botar na mão assim, transforma em pão. Aí, isso que tu queria? Toma o pão aí. Aí ia provar para o diabo que ele podia fazer aquilo, né? Mas e as pessoas iam fazer o quê? Aprender o quê? Ele jogou para a palavra. Ele levou para a palavra e está lá escrito: nem só de pão terá um homem. Eu posso transformar essa pedra em pão e te dar agora e você se alimentar com ela, mas tu vai continuar com fome, porque tu vai se alimentar da minha palavra, vai continuar com fome. Se joga daí que os anjos vão te segurar, é isso que a palavra diz. Olha como ele mostra que conhece. Às vezes as pessoas pensam que o inimigo não conhece a palavra. Ele tem
seguinte, olha só, põe uma coisa na cabeça. O diabo ele tem que conhecer a palavra de Deus para poder enganar a mim e a você. Se eu não estiver atento, ele vai usar a palavra e vai me enganar. Mas se eu estiver atento, eu não posso não conhecer o texto, mas eu sei que está na Bíblia, eu sei o que diz lá, então eu tenho que rebater, eu tenho que retrucar dentro da palavra. Para quê? Para que a pessoa saiba que eu conheço. Eu posso não saber onde, porque às vezes a pessoa fica com medo porque eu não sei onde está a resposta. Não tem que saber onde está a resposta. Você sabe que tem a resposta na Bíblia? Que está lá na Bíblia? Então responde. Se disser, mas aonde que está isso? Não sei, vou procurar, depois eu te falo. Então você procura. Mas que está lá, está. Está escrito lá. Quantas vezes eu falei isso já? Mas está escrito isso aí na Bíblia? Tá. Mas está onde? Não sei. Mas como é que... Procura lá, pai. Eu não sei onde está, mas já está escrito. Eu já li. Está escrito. Você procura lá que vai achar. Mas ali, como Jesus conhece a Bíblia toda, né? Tudo guardado na mente, ele pegou e já falou na hora. Não preciso fazer isso. Provar para você, na verdade, nós, nesse texto ali também, ensina para nós que a gente não precisa provar nada para ninguém. Você tem que ser apenas instrumento de Deus para ser usado na vida de pessoas. Não precisa provar nada para ninguém. Eu vou provar para o fulano, ele vai ver só. Não prova não. Sabe o que você prova? Quando ele estiver doente, que vier pedir a você oração, você ora por ele. Aí ele vai ficar curado. Aí tu vai provar para ele, sabe o quê? O que Deus acha na tua vida. Porque a gente não tem condição de fazer nada. A gente, nada aqui, nada é nosso. Tudo que a gente tem, tudo que a gente faz, é tudo dele. Tudo dele. Nós apenas somos instrumentos só, mais nada. Então não adianta a gente ter orgulho de algumas coisas, sabe? Porque o diabo, se você era soberbo, quando você antes de vir para Jesus, como eu era, se eu deixar, ele vai tentar me levar de novo para lá. Muitas vezes, o demônio já falou, a gente tem medo de você, sabia? Aí, tem medo de mim, tá vendo? Eles têm medo de mim, tá vendo? Eu sou o cara, Jesus está comigo. Tem isso, tem medo de mim. Estou nem aí, eu falei, você tem medo de mim não, cara. Você tem medo de mim não. Mas eu não tenho medo de você. Nem do teu chefe, do teu dono, sei lá que troço ele é. Não tenho medo de você. Só que você não tem medo de mim. Sabe de quem você tem medo? Do que está em mim. Agora, enquanto tiver o que está em mim, vocês têm que ter medo mesmo. Acabou. Mostrei para ele que não adianta querer vir com a vaidade, porque não vai dar certo. Não fico, sabe? A gente querer perder tempo, provar as coisas. Jesus ali podia ter tirado várias ondas, né? Podia ter feito várias coisas. Falar pro diabo, quer ver um negócio? Vou fazer uma parada contigo aqui, ó. Tá todo mundo aqui, tá aqui em cima, não tá? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou flutuar, meu irmão. E ó, flutuar. Levantava assim, ó, levitava nas pedras assim, ó. Ficava andando, Jesus ia tirar onda com o capeta, né? Jesus está preocupado em tirar onda com o capeta? Não está preocupado com isso, não. Jesus está preocupado em tirar ele da nossa vida. Sabe? Cuidar da gente, fortalecer a gente, renovar. Você pode soberba, orgulho, vaidade, isso é tudo bobagem, tudo besteira. Tudo besteira. Hoje tem igrejas aí que os crentes estão vivendo em função disso, de disputa de vaidade. Chega ao ponto do povo dizer, a igreja tal parece desfile de moda. Olha isso. Falei ontem lá, eu falei, tem um povo bobo que fala, porque Jesus andava, coitadinho, de roupão e de sandalinha, aquela sandalinha de franciscano, tadinho de quê? Tu acha que aquele link, ele usava esse link que a gente usa aí, vagabundo? Que custa uma fortuna e tu senta a massa, quanto mais a massa, mais caro ele é, né? O link é legal, que a massa, aquele linho, né? Caro, né? E tu acha que aquele roupão de Jesus era qual linho? Esse que a gente usa aí? Carão? Claro que não. Era muito mais caro do que esse. Alguém quando dá um presente, o irmão gosta de você. Vamos agravar mais, né? O irmão gosta de você e você foi usado por Jesus na vida do irmão. Aí o irmão vai te dar um presente. Tu acha que ele vai te dar um presente muquirana? Não. Presente vagabundo? Vai comprar qualquer coisa, não. Ele vai te dar o melhor presente que ele puder. Lógico, dentro da condição dele. Vai te dar um presente melhor que ele puder. Tu
Tu acha que Jesus recebia presente das pessoas de qualquer coisa? Aquela sandalinha dele devia custar uns 1.500 conto hoje. Só a sandalinha. Só que ele não pagava um tostão. Aquele roupão que ele usava, se fosse botar em dinheiro de hoje, vamos botar aí uns 3.000 reais. Um roupãozinho daquele. Aí era pobrinho, né, tadinho? Ele só era humilde. É diferente. Ser pobre é uma coisa, humilde é outra. Tem cara que é rico e é pobre. E tem o pobre que é humilde. Então a gente às vezes confunde muitas coisas. Sabe? Entra em ciladas que o inimigo faz e que eu marquei alguns versículos de coisas importantes. Eu citei só aqueles ali. Mas eu marquei outros. Coisas importantes que aconteceram. Quer ver? Vou dar um outro exemplo aqui. Levítico, capítulo 25, versículo 1. Coisas, Deus falava com as pessoas, falou várias vezes com Moisés, várias, não foi uma só não, várias vezes. E a gente às vezes acha que o povo fala, porque Jesus não fala. Jesus fala, mas eu não ouço, eu não entendo. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: vai, diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Dava mandamento. Chamava um, por isso que às vezes ficava com raiva. E chegava ao cúmulo de falar igual falaram para Josué. Por que Deus só fala com ele? Por que será que Deus pegava Josué e falava as coisas com ele para falar para o povo? Pegava Moisés e falava as coisas com ele para falar para o povo. Por que será? Porque eles eram orgulhosos? Eles eram soberbos? Não. Porque eles tinham liderança e eram humildes. Eles sabiam, eles retratavam exatamente o que Deus falou e mostrou para o povo. Para quê? Para transformação, para mudança, para crescimento. Não era para maltratar, para humilhar ninguém. Jesus traz ensinamento para nós e às vezes vem de encontro aquilo que a gente não queria, mas é para quê? É para crescimento. É para desenvolvimento, para a gente sair daquele cantinho que às vezes a gente está. Como uma vez Jesus me chamou a atenção, que eu já falei aqui, eu saí da posição que ele me colocou, porque pessoas falaram coisas que eu achei que eu tinha que sair dali e fui para o cantinho. Aí ele me pegou e falou: quem mandou sair dali? Volta para o lugar onde eu te coloquei. E eu tinha que fazer o quê? Obedecer, mesmo contra a minha vontade. Porque eu fiquei, as pessoas reclamaram, eu sabia que era comigo, eu saí da posição que Deus me colocou e fui para a minha posição que eu queria ficar. E aí Deus falou: não é aí que eu te quero, não foi aí que eu te coloquei, volta para a posição que você está. O que ele quer dizer às vezes para a gente? Volta para o lugar onde eu te coloquei, volta para o entendimento que eu te dei, volta para onde você está mandando. Porque se você sair desse caminho, você vai sair da direção. E aí é o momento que a gente começa a se perder. Mas às vezes, quando Deus chama a atenção da gente, é isso que a gente queria ouvir? Não. Não é. Eu queria que ele concordasse comigo. Mas tu acha que eu estou fazendo besteira, estou fazendo coisa errada, Deus vai concordar comigo? Claro que não. Tem nem sentido isso. Se eu estiver numa igreja e Deus está concordando com as besteiras que eu estou fazendo, eu vou ficar lá, sim ou não? Não, vou sair de lá. Porque está concordando com coisa errada que eu estou fazendo? Só para me agradar? Não. Eu não quero me agradar. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero crescer, eu quero andar, eu quero, sabe? Eu quero ser Pedro na vida. Começou grosso, cortando a orelha, falando, devia falar um montão, mas no final da vida, a sombra estava curando. Eu sempre me lembro desse crescimento de Pedro,
E acho uma coisa assim, excepcional. Eu acho, assim, um crescimento que não tem nem como a gente explicar em palavras. Porque um cara que era, como ele era, chegar nesse estágio, a Bíblia, nem Paulo, a Bíblia fala que a sombra dele curava as pessoas. Nem João, que era o amado de Deus, que eles diziam, né, que deitava no peito do Senhor. Jesus deixava, abraçava ele. Pedro não, Pedro era o brancão, quer dizer, e Pedro conseguiu crescer e chegar num estágio em que a sombra dele curava as pessoas. Glória a Deus. Não perca tempo não, em coisas que não edificam, Não olhe para os erros. que não transformam, que Aleluia. não nos ajudam. Preste tempo nisso não, gente. Vamos buscar economizar tempo para a gente aprender com Jesus, para ser mudado, para ser transformado, para... Aqui, ó. Estou tudo olhando para a gente. Verdade. Tudo olhando para a gente. A Joaquim ali atrás. Se a gente ensinar coisa errada, se eles verem a gente fazer coisa errada, eles vão fazer. Eu tive um problema lá em cima um tempo atrás, aí na escolinha, que eu chamei as pessoas para conversar e mostrei, abri o leque. Falei, vocês entraram numa contenda na frente de um monte de jovem. Se eu tiver que botar um errado, quem eu boto? Você ou você? Eu tenho que botar alguém que é errado. Porque um estava com uma palavra, o outro estava com outra, um estava achando uma coisa, o outro achando outra. Eu tenho que ter um errado e um certo. Ou não? Então eu tenho que pegar, vem botar quem? Botar você de frente, dizer você está errado. Ou eu tenho que pegar você e falar você está errado. Eu sei quem está certo e quem está errado. Vou falar com você no particular. Mas era para botar você de frente, né? O mesmo exemplo que vocês deram ruim, agora eu tinha que a obrigação de dar um exemplo bom. Dizer, não, esse aqui está errado, por causa disso, esse aqui está certo, porque falou isso, isso e isso. Mas eu dei só o alerta. Só o alerta. Conversei com um e conversei com outro. Tudo. Resolvido o problema. Continuou todo mundo feliz, tudo bacana, tudo legal. Resolvido o problema. O que a gente tem que aprender ali com essa passagem é que, mesmo com tudo aquilo que o inimigo mostrou, que o diabo mostrou, e Jesus viu, qual foi a atitude que Jesus tomou? Ele não aceitou a bandeja e o oferecimento do diabo. Ele viu tudo. Você um dia pode estar em algum lugar, numa empresa, e a pessoa, se você fizer isso aqui, eu vou te dar isso aqui, eu vou fazer isso tudo aqui para você. Aí você que tem que avaliar, mas eu te garanto que você vai lembrar dessa passagem, dessa pregação. Você vai lembrar. Porque nós já tivemos aqui pessoas que foram tentadas assim. Vou fazer um cheque aqui. Faz esse cheque aqui para mim para pagar. Aí a pessoa foi olhar a nota. Ué, mas peraí. Não é esse valor não, o valor é esse aqui. Não, é esse valor aqui que você vai fazer. Porque eu sou dono da empresa e você vai fazer esse valor. Eu falo, não vou fazer não. Então faz o seguinte, espera a fulano chegar. E a fulana está acostumada a fazer com a senhora. Espera ela chegar, ela faz a nota, a senhora manda. Mas eu não vou fazer não. Não, então você faz o seguinte, você pega as suas coisas, vai para casa esse final de semana, reflete, faz uma reflexão e volta na segunda-feira. Ela falou, não vai adiantar não, porque eu vou voltar na segunda-feira com a mesma opinião. E voltou na segunda-feira com a mesma opinião. Continuou na empresa, pastor? Claro que não. Foi demitido. Caramba! Mas não era melhor eu ter aceitado a... Era? Era melhor? Então, às vezes tem situações que a gente precisa avaliar, porque o inimigo ele bota a bandeja. E quando... Gente, olha só. É abrir a porta. Ninguém pode abrir a porta por mim. Eu que abro. Se eu abrir a porta, ele vai entrar. Eu falo, nem precisa ser a porta, é a brecha. Eu falei ontem no pregação de Naamã, eu falei, olha só, Naamã não, de Neemias, eu falei, olha só, o muro
estava sendo construído. E não podia deixar uma brecha. Por que não podia deixar brecha? Porque o inimigo ia entrar por ela. Tinha que fechar todas as brechas. Todas. Porque ele vem e bota a unha dele assim, ó, cheia de bactéria, aquela unha grande assim, comprida, igual de bruxa. Ele enfia o dedo assim na brecha e faz assim, ó. Vai abrindo assim. Aí entra. Mas se você fechar, Glória a Deus. vai vir o oferecimento que for. Pode preparar a cilada que for. E às vezes a gente não entende por que algumas coisas acontecem na vida da gente. Mas meu Deus, está tudo tão certo, tudo dando certo. Por que está dando esse problema todo? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Você não sabe por quê. Porque se ele se revelar, você vai botar ele para fora. Se ele falar, eu estou aqui, eu que entrei, eu que estou fazendo isso aí, tu vai dizer, então vou orar, vou voltar, vou orar e tu vai sair da minha vida. Não, ele fica no sapatinho ali, ó. Aí, um negocinho ali, outro aqui, um ali, outro ali, outro ali. Quando você perceber, está tomado. Você, lá na frente, quando você entender. Agora, se você tem a visão espiritual hoje e responde na hora, a pessoa falou uma heresia, tu pá, com a palavra. Glória a Deus. A pessoa falou algo que é contra aquilo que você aprendeu, que você tem certeza que é verdade, que está certo, que pá, corta aqui. Sabe por quê? Às vezes até um corte desse, porque às vezes a pessoa está falando para você, porque também não entende. Não sabe nem o que está falando. Eu já vi tanta gente falar besteira para mim, e eu corrijo a pessoa, e a pessoa diz, ué, mas é assim mesmo? Eu falei, não, vamos lá no texto. Vamos lá. Aí vai no texto, lê aqui para mim. O que é que tu entendeu disso aí? A pessoa, não, o que você entendeu disso aí? A pessoa não entende nada. Aí diz para mim o quê? Quando eu dou um texto para a pessoa ler, e a pessoa não entende nada, diz para mim o quê? Que alguém falou aquilo para ela. Que alguém conduziu ela àquele entendimento. Eu vou querer que alguém fique me conduzindo ao entendimento, só o Espírito Santo de Deus. É isso que tem que ser, que tem que trazer o teu entendimento, a tua certeza, para você ter convicção do caminho que você está seguindo e onde você vai chegar. Jesus mostrou ali para nós exatamente isso. Se eu acreditar nisso que você está me dizendo, isso tudo é do meu Pai, rapaz. Você não tem condições de me dar nada disso. E ainda mais eu me ajoelhar para te adorar. Aí foi na palavra, né? E confirmou, disse para ele lá, ó, não tem como eu fazer isso que você está me pedindo. Porque olha aqui quando ele fala, Deus mandará os seus anjos, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segui-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Era de Satanás. Viu como é que ele dá assim um ar de segurança? Ele te conduz assim. Você não é burro, não, você é inteligente. Você é inteligente, está fazendo de burro, mas diz que você é inteligente. Tá vendo? Olha só, vai mandar os te conduzir. Nem teu pé vai se machucar. Pula aí, você joga aí. Prova para mim que você é o cara. Prova para mim que você consegue. Quer ver a vaidade? Vou dar outro exemplo meu, um exemplo de ninguém, não meu. Estava no monte uma vez. Acho que eu já contei isso aqui. O garoto que estava de uma menina com a gente. Tinha várias pessoas. Não, tinha várias pessoas com a gente. E foi avisado. Não abra a roda. Quer dizer o que? Não deixa brecha. Estava todo mundo fechado de mão dada. Eu em volta. De olho aberto. Rodando em volta de todo mundo, orando. Todo mundo com a mão assim fechada. E foi falado, não abre, não deixa brecha nenhuma abertura, ombro a ombro. Todo mundo ombro a ombro, e a menina no meio. Aí tem uns bobão dos crentes que falam assim, o demônio não manifesta no monte não.
E eu de olho, orando, daqui a pouco, manifestou. Não aguentou a pressão, manifestou. E ficou no meio da roda. Aí, na mesma hora, eu olhei assim e falei, vai vazar por ali. Porque eu vi que as meninas estavam com medo, eu ia ficar com medo. Duas que estavam assim, uma do lado da outra, com medo. Aí ela fez assim, ó. Quando ela fez assim, elas se apavoraram e quando abriram, eu falei, Jesus, que eu não corri. Aí ela se jogou, lá em cima do monte. Se jogou. Eu vi o lance todo. Se jogou, naquele voo mesmo, com as pernas esticadas assim, ó. Na perna não tinha mais nada embaixo. E eu olhando. Eu tentei pegar e só falei assim, Jesus, eu não vou conseguir. E aí eu vi, quando ela tomou um empurrão, do mesmo jeito que ela foi, ela voou para trás assim, igual aqueles filmes na televisão, que a mão fica para frente assim, a perna, e a pessoa cai para trás. Então sentada perto de mim, eu segurei. Sabe o que falaram? Caramba, Alex, ainda bem que você segurou ela. Eu falei, quem? Eu nem encostei nela. A única coisa que eu falei, podia ter tirado onda, né? Não, fui eu que segurei, eu puxei. Eu vou tirar a glória de Deus aonde? Sou doido, não, gente. Glória a Deus. Quando eu lembro disso, Pai. é muito complicado. Porque eu segurei ela no chão, aí na mesma hora que eu segurei, eu falei, vai embora, em nome de Jesus. Aí o demônio foi embora, ela levantou, o que houve? Eu falei, não houve nada, depois a gente contou tudo. Mas foi nítido, eu vi tudo, vi tudo. Todo mundo viu. E disseram que eles me viram. Não, eu vi que você que puxou ela. Eu falei, não puxei ninguém. Eu estava olhando, ela voou para trás. Ela tomou um tapa no peito, um soco, sei lá o que foi. Eu sei que voou, tomou um coice no cavalo. E voou de costa, quando estava sentado no chão, eu segurei. Mas eu não conseguia chegar, porque a distância era daqui lá na parede. Eu, no desespero, eu corri e falei, Jesus, não vou chegar. Falei isso para ele. Aí olhando, ela voou para cá. Quando voou, caiu aqui, eu segurei. Mas olha isso. Como Jesus está o tempo todo, tomando conta de tudo. A gente às vezes pensa que a coisa está perdida. Nunca está perdido. Nunca. Deus está o tempo todo tomando conta de mim e de você. Para nos dar livramento. Para cuidar de um cuidado especial. É especial. Deus fala coisas comigo, com você, que Ele não fala com ninguém. Agora a gente tem que guardar essa especialidade dele. Não adianta no meio da caminhada, eu estou caminhando daqui a 10 anos, eu parar, eu sou o cara agora, não quero mais, eu estou ouvindo, mas agora tem que ser do meu jeito. Vai se arrebentar. Já vi muita gente assim, 35 anos de caminhada. Canso de dizer isso aqui. Nunca me desviei um dia. Por ele. Aleluia. Por mim eu teria várias vezes vontade de largar tudo, chutar o balde, mas nunca consegui chutar nem um pinico, que dirá o balde. Nunca tive. Só pensava. Mas eu sei o que ele fez, está fazendo e vai fazer pela minha vida. É a mesma convicção que você tem que ter. O mesmo Deus que atuou na tua vida no começo da tua caminhada é o mesmo que está atuando agora e é o mesmo que vai atuar no futuro. Por isso que você não pode cair em cilada, ficar se deixando levar por historinha da carochinha, por gente que você nem sabe quem é. Eu vejo gente ouvindo pastores aí, eu pergunto, vem cá, tu sabe quem ele é? Tu sabe o que ele faz? Eu conheço gente que conhece ele na intimidade. Tu conhece ele na intimidade? Tem uma que está ouvindo a pregação do rádio de um bispo lá, não sei das contas lá, e fica mandando para um monte de gente. Não é daqui não. Há uns 8 meses atrás teve um AVC. Mas quando ela passou mal a primeira vez, ela tomou um tombo, ficou tonta, acabou, bateu com a cabeça lá. Quem foi na casa dela? Foi o bispo? Não. Fui eu e a pastora ali. Fui lá na casa dela, oramos por ela, ficou conversando, deixei a minha esposa conversando com ela, depois falei para ela, você tem que ir ao médico, isso não é normal, você teve essa tontura, esse tombo,
Você podia ter acontecido coisa pior, ou pode ainda acontecer coisa pior, vai buscar. Tu foi? Não, continuou vendo a pregação do bispo no rádio. Deve ter tomado uma água, sei lá o quê. Sei. E tá lá. Agora teve um AVC. Ficou com um lado paralisado. É assim, ó. Jesus às vezes fala assim: por que você não vai procurar? Estou te esperando para te curar. Você está acreditando num homem que não pode fazer nada por você? A Bíblia fala: se tiver que ter medo, não tem que ter medo do diabo, não, gente. Não tem medo dele, não. Se tiver que ter medo, tem que ter medo de Deus. Sabe por quê? Deus pode pegar minha alma, matar, pegar minha alma e jogar no inferno. Pode fazer pior do que o diabo. O diabo não pode matar ninguém. O diabo só mata se Deus permitir. Se Deus não permitir, não acontece nada. Já viu quando a pessoa está à beira da morte lá? Aí alguém vai lá, manda um cristão lá, alguém chega lá, ora, fala em nome de Jesus. Aí o espírito da morte sai, a pessoa levanta do cômodo, não sei de onde, e fica bem. Glória a Deus. Porque a honra dele, a glória dele, é tudo dele. A gente só precisa acreditar no que está escrito. Lê a palavra, leia, crente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem ninguém mais inteligente que ninguém. Lê a palavra, lê a Bíblia. Não fica ouvindo o que as pessoas estão falando, não. Lê a Bíblia. Lê, estuda a Bíblia, busca entendimento. Aqui, ó, eu anotei um monte de versículo aqui, não falei nem a metade. Que falam sobre a mesma coisa. Mas eu te garanto que se eu comentar isso aqui com alguém, alguém vai dizer: ah, isso aí não existe. Mas aqui, só aqui, tem mais de 50 ou 60 versículos aqui. Mas eu busquei esse aqui, que é bem específico, para explicar para mim e para você que o Espírito Santo de Deus, ele age em todos os lugares. Mas tem lugares que ele age de forma especial. E a gente não pode duvidar disso. Sabe por quê? Porque senão eu e você, quando duvidamos do que está escrito na palavra, nós é que estamos no caminho errado. Nós estamos acreditando em coisas que as pessoas querem que a gente acredite. E não naquilo que o Espírito Santo revela para cada um. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, e não por pessoas. Eu sempre tive essa preocupação de ter o que está escrito, a palavra. Eu não quero nada fora da palavra. Se chegar com alguma coisa fora para mim da palavra, o que às vezes acontece são dúvidas. E dúvidas são para ser tiradas. Agora, não tenha a sua dúvida como algo concreto, porque você vai arrumar problema para você mesmo. Dúvida para ser tirada, porque aí a gente resolve a situação. Agora, não tenha a sua dúvida ou a sua incerteza como algo concreto, porque aí você dificulta a sua caminhada. Porque diz assim, tem dois versículos, na verdade, para a gente encerrar. Para mim mostrar para você o que é dar entendimento do que é bíblico e o que é antibíblico. O versículo fala assim: aquele que, deixa eu lembrar o texto direitinho, aquele que for aquele que crer e for batizado será salvo. Certo? Aquele que crer e for batizado será salvo. Legal? Legal. Aí o outro diz assim: aquele que não crê já está condenado. E aí? E aí?
Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aquele que não se batizar e crer, será salvo ou não? Sim ou não? A tua resposta tu vai ter que me provar. E aí? Aquele que crer e não se batizar será salvo? Ladrão na cruz não foi batizado. Entendeu? Como é que gera dúvida? Só que eu vou dizer uma coisa para você que é fácil de entender. Aquele que crê e for batizado será salvo. Certo? Convicto. Não é? E aquele que crê, deixa dúvida. Se não for batizado. Porque não diz que será salvo. Já diz que está condenado. Tem que ser, porque não crê. Se eu creio, eu posso ser batizado. Posso ser salvo, né? Sem se batizar, né? Mas é certo isso? Dá entendimento com certeza absoluta? Mas tem um que dá absoluto. Então eu vou optar por qual? Eu vou arriscar? Pelo absoluto. Eu vou pelo absoluto? Ué, eu quero crer e vou me batizar, porque ele está dizendo com certeza que será salvo. O outro é dúvida. Na dúvida, eu vou no que está escrito na certeza. Está escrito. Não deu tempo de batizar. Porque tem situações, o caso do ladrão. Está no leito de morte. O ladrão só Jesus. não era batizado, nem conhecia Jesus. Conhecia de ouvir falar. Eu sou ladrão, estou aqui porque eu lá roubei mesmo. E o senhor fez o que para estar aqui? Fez nada. O que eu estou fazendo aqui? Lembra de mim quando o senhor chegar lá no paraíso. Hoje ainda estarás comigo. Glória a Deus. Não deu tempo de ser batizado. Não tem, não tinha como, ia morrer. Estava na cruz. Agora, quando você tem opção e tem escolha, Tempo. então não dá para a gente ficar, porque tem coisas que na Bíblia não está escrito. Tudo bem, não está escrito, mas você tem entendimento de que é para fazer, que é verdadeiro? Tem, então, qual a tua dúvida? Tem entendimento? É para fazer? Faz. Porque não custa nada. Sabe? A gente precisa várias coisas na palavra de Deus que nós vivemos e praticamos e tem dado certo na nossa vida, não estão escritas. Eu digo para você assim, se Jesus tivesse escrito tudo que aconteceu, que foi feito, que passou, ia dar uma Bíblia, acho que dessa grossura assim. A gente ia ter que carregar a Bíblia em parte, em pedaços. Porque não ia dar para carregar a Bíblia na mão. Ia ser uma Bíblia dessa grossura. Então, uma coisa que você sabe que é de Deus e que é legal e que é bom de fazer. Agora, bobagem, que sabe que não vai levar a lugar nenhum, que não vai edificar em nada, que não vai transformar em nada, para quê? Só para perder tempo? Para gastar tempo? E dar mau exemplo. Porque eu tive problema. Depois daquela situação lá em cima, eu tive problema. Tive que conversar com a criança para poder explicar para ele a situação e ele entender o porquê. O que eu quero pedir é muito cuidado. Quando vocês entrarem nas discussões de vocês, quando vocês entrarem nos problemas de vocês, tenham muito cuidado. Porque tem muita gente em volta olhando. E as pessoas vêm questionar quem? É você? Vai questionar quem? Vai questionar mim. Pastor, como é que é isso? Eu fico numa situação complicada. Porque eu, para não botar um como mentiroso, ou como que não conhece nada, eu tenho que ficar administrando o problema para não prejudicar ninguém. Porque eu não quero prejudicar ninguém. Porque às vezes é uma falta de entendimento, às vezes eu não quero. Eu quero trazer a luz através da palavra de Deus para dar entendimento para você caminhar sempre melhorando de forma diferente. Vai melhorando. Todos nós temos defeito. Vamos errar. Eu também erro. Eu já falei aqui uma vez, estava pregando e falei da idade, lembra? Falei, em vez de falar que estava com 20 anos,
Eu falei que estava com 12, porque eu contei só os 12 anos da transformação. A idade dos 8 eu não contei, que estava com 8 já quando começou o reinado. Então, era com 20, eu também confundo. E a gente tem que ter esse sentimento de corrigir, de consertar, né? E continuar em frente, porque a gente vai errar. Se ficar 50 anos caminhando com Jesus, pode ter certeza, eu tenho certeza que não foi a última vez que eu errei. Eu vou errar de novo. Vou errar, mas vou tentar o quê? Vou errar, vou acertar e vou continuar de novo. Se eu não tivesse feito isso na minha caminhada de 35 anos, eu já tinha parado há muito tempo. Porque eu já errei, não foi pouco, não, eu já errei, foi muito. Agora eu tenho esse cuidado, né? Quando a gente vai pegando mais experiência, a gente vai tendo esse cuidado para ajustar a coisa, para ficar direitinho, para poder caminhar de acordo com a vontade de Deus e dar tudo certo, as coisas começarem a acontecer na nossa vida. A gente tem que lembrar que tem pessoas que a gente está buscando, tem pessoas que a gente está querendo transformação, está orando por aquela pessoa, que a gente, às vezes a pessoa está vindo, aí começam os problemas, porque o inimigo não está satisfeito, não está feliz, e aí a gente acaba que olha e não busca essa visão mais ampla, macro da coisa, fica com a visão micro, só veja o meu problema, mas eu não estou vendo que ele está atuando em cima do que está acontecendo ali, ó, através da oração, a irmã lá está com problema, não botaram na justiça lá no funcionário dela lá. Eu falei, entrega na mão de Deus, irmão. Sabe o que ela falou? Ela falou, pastor, está pedindo 150 mil. Se Deus falar para mim é para pagar, eu vou pagar. Eu falei, poxa, credo, que fé é essa, irmão? Vou pagar, se bota em 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Eu falei, filha, olha só, mas não vai acontecer isso. Sabe por quê? Entrega na mão de Deus e pede ele para agir. Sabe por quê? Porque a pessoa está mentindo. E aí Deus vai revelar a verdade. Deus vai mostrar a verdade. Eu falei, ó, sabe o que acontece? A gente também tem que ser prudente. Porque antigamente você tinha 6 pessoas. Hoje você tem 60. Não é a mesma coisa mais, mudou tudo, pô. Marcelinho, de repente, tem 3 na empresa dele. Daqui a pouco, quando tiver 30, 40, 50, já era. Tem que fazer um esquema para os caras não terem na mão subsídio e instrumento para te prejudicar, porque a cabeça das pessoas a gente não sabe como é que funciona e fica chateado. Isso aí é armação. Eu estou contando essa história por quê? Porque era para endurecer o coração do marido, porque a primeira coisa que ele veio conversar comigo foi, pastor, sabe o que me entristece? Isso endurece meu coração, não vou ajudar mais ninguém não. Eu falei, opa, não, porque eu comprei armário para ela, comprei não sei o que, e agora me bota na justiça. Eu falei, meu filho, olha só, não vai ser a primeira e não vai ser a última. Ela é a primeira, mas não é a última. Então, se previne contra isso. Tem 60, bota 120. Porque aí vai trabalhar um num dia, outro no outro, outro no outro, outro no outro, outro no outro. Ninguém vai ficar 2 dias trabalhando. Acabou o problema. Quando for para a justiça, trabalhou quando? Pô, tu trabalhou um dia em 60 dias. Que direito é esse que tu tem? A gente precisa se precaver também de algumas coisas para ajudar Deus a ajudar a gente. Porque às vezes Deus quer dar livramento, mas a gente tem que estar atento, tem que tomar cuidado com isso. Porque quando tu tem 5, 6 pessoas, não é a mesma coisa de quando tem 60, 70. No meio daquele vai ter uma laranja podre, que vai começar a botar um monte de minhoca na cabeça dos outros, para poder te atrapalhar, para poder complicar o teu negócio, atrapalhar o teu negócio. Tem que ter atento. A gente tem que estar atento em todos os lugares, com a visão ampliada, para a gente não entrar em cilada. Seja na vida profissional nossa, seja na caminhada com Jesus, onde nós estivermos, amém? Vamos vigiar com isso, vamos orar, sabe? Quarta-feira, que maravilha, tem tudo aqui, ó. O que eu falei aqui, eles têm facilidade danada de guardar as coisas, de gravar. Se falar uma bobagem aqui, eles vão gravar. E vai passar isso para frente. Vai chegar no colégio, vai contar para o coleguinha fala, eita, o pastor falou isso, é? Ih, vou perguntar para o meu pastor lá. Aí chega lá, pergunta para o pastor, não é isso não. Falou tudo errado, falou um monte de bobagem aí, na situação. A gente tem que estar preocupado com isso. Tem que estar atento nessas coisas. Bem, então Jesus foi tentado também. Você diz, pastor, mas eu sou muito tentado. Ele, né? Não foi tentado igual Jesus foi? Duvido.
Vamos enviar por isso, amém? Em nome de Jesus. Seja abençoado com essa palavra, seja transformado. Não permita que o inimigo venha com a bandeja dele e consiga te convencer. Olhe para as coisas que Jesus tem feito na tua vida, que já fez e que está fazendo ainda. Aleluia, Pai. Porque muitas coisas ainda tem para ser feita. A obra não acabou. E eu creio que a obra não está nem na metade. Amém? Vamos continuar firme na caminhada. Vamos buscar o que é entendimento, conhecimento, para que a gente seja transformado em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória a Deus. Nós todos, não só eu, né? Eu falo que eu não consigo mudar a vida de ninguém. A minha única vontade é passar para as pessoas o entendimento que Jesus colocou no meu coração, na minha mente, para que as pessoas consigam se transformarem, restaurarem, crescerem. Isso aqui que é a minha vontade. A gente crescer, todo mundo junto e conquistar os nossos objetivos. Vamos orar pelos pedidos de oração? Entregar nas mãos do Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Deus amado e santo, queremos, Senhor, entregar em Tuas mãos cada um desses pedidos. Pedir, Deus, que o Senhor venha de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas, que seja cura, que seja libertação, que seja um renovo, salvação, Pai. Nós deixamos nas Tuas mãos, no Teu altar, com a certeza no nosso coração de que o Senhor já está enviando resposta e solução para cada uma dessas situações. Te agradecemos já, Deus, porque com muita alegria no coração nós estamos participando desse momento, Senhor. E temos certeza que vamos ver essas pessoas aqui conosco, agradecendo, Pai, pelo milagre que o Senhor fez na vida de cada um deles, Pai. Tome Tuas mãos, Senhor, e faça de acordo com a Sua vontade o que nós pedimos, Senhor. Leva-nos em paz. Obrigado pelo culto dessa noite, obrigado pelos louvores, pela palavra, por tudo que aconteceu, Pai. Nos ajuda, nos dá entendimento, para que possamos continuar na caminhada, orando e buscando a Tua presença, Senhor, nos fortalecendo através do Teu Espírito Santo, Pai. E tenhamos uma semana de paz, uma semana tranquila, nos livra de todo mal, de todo perigo, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Porque crê, diga amém. Glória a Deus e boa noite.